Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Primeiro recado da noite: água fluidificada. Quem não pegou, dá tempo de pegar um copo d'água na cozinha. Pode ser uma garrafinha, pode ser uma jarra, pode ser o que for, mas tem que ser água. Não serve chá, não serve café, não serve suco, é água, tá? E se tiver mais de uma pessoa assistindo na tela, um copo para cada um, tá bom? Se for uma jarra, não tem problema, pode ser a jarra. Segundo recado da noite foi o que acabou de acontecer comigo agora. Cair a conexão. Insiste. Acesse novamente. O time da recepção está sempre atento para puxar vocês de volta para a palestra. Então, caiu uma, duas, 15, 20 vezes. Pode cair, pode voltar. Ah, mas eu não quero incomodar. Não é incômodo. Continue. Mas se mesmo assim tudo der errado e não conseguir mais se conectar, então se conecte conosco pelo pensamento. Tá? Só que a gente sabe que o pensamento ele voa, né? Então o melhor mesmo é conectar aqui pelo Zoom. Gente, recado maravilhoso são que as aulas da turma de evangelização infantil, turma da pré-mocidade e a turma da mocidade estão voltando agora em fevereiro. E todos eles serão sábado às 10 horas da manhã. Um único link para a turminha no sentido carinhoso, não pejorativo, dos abaixo dos 18 anos. Então, de 0 até os 18 anos, a gente atende todo mundo, tanto na evangelização infantil, na pré-mocidade e na mocidade, com salas separadas pela faixa etária e com aulas específicas para cada faixa etária. Mas aulas de quê? O que, que a gente ensina? Né? Não vai ensinar as crianças a serem médiums tão cedo. Não, não é nada disso, não. Vamos ensinar e trazer um pouco da moral cristã, né? Tão importante para os dias de hoje, mas para cada uma das faixas etárias da turminha. É lógico que os mais velhos têm mais curiosidade sobre espiritismo, sobre mediunidade, sobre isso e aquilo, então vão ter aulas específicas sobre isso, mas de acordo realmente com a faixa etária de cada um. Estão todos convidados. Então, se tem um jovem que não sai do videogame, pode trazer sábado de manhã às 10 horas, né? As crianças também são todas bem-vindas. Se os pais, eu sei porque eu sou pai, né? E o pai é um bicho desconfiado. Ah, o que será que vão falar para os meus filhos? Assiste uma, duas aulas com a turma, não tem problema algum. Só peço para não assistir mais que isso, senão você passa a incomodar, né? A turminha não fica mais tão à vontade, tá bom? Então, mas estão todos convidados. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, a partir de fevereiro, já vamos voltar às aulas, tá bom? Gente, eu não vou segurar mais. Hoje a preleção é com o nosso amigo Daniel. Vamos envolvendo em nossas vibrações amorosas para que ele consiga transmitir da mais inspirado possível. Daniel, está contigo. Obrigado. Boa noite a todos. Um bom ano a quem ainda não dei. Um bom ano. Vamos fechando os nossos olhos, quem precisar, vamos acalmando o coração, para que possamos, de alguma forma, elevar todos os nossos pensamentos, nossa paz interior e silenciar o barulho que faz lá fora. Silenciar os momentos em que, de alguma forma, alguma coisa dói. E que possamos elevar ao Pai e aos Mestres tudo aquilo que somos. Os nossos pensamentos possam fluir para aquilo que realmente importa, o nosso progresso e a nossa paz. E assim, por mais uma noite, todos juntos, seguimos neste caminho, onde juntos vamos à procura de um caminho onde possamos sempre estar um pouco mais felizes. Assim, pedimos aos espíritos superiores a permissão para iniciar os trabalhos de hoje. Então, hoje o tema que nos trazem aqui é muito engraçado e muito comum. Pedir ajuda
é sinal de força e não de fraqueza. É engraçado que, na verdade, o que nós vemos é o contrário todos os dias. Quer dizer que reconhecer que precisamos de ajuda é bom, quer dizer que tudo aquilo que nos ensinam e o medo de nos expormos faz esta necessidade de pedir ajuda uma coisa muito melhor. Porque é que nós nos esquecemos de pedir? Na verdade, pedir ajuda implica uma consciência de nós próprios, humildade e responsabilidade connosco. É sempre sobre nós. A verdadeira fraqueza é às vezes fingir que somos fortes. Já falámos tantas vezes daqueles que fingem que são fortes, vão ao limite e depois caem. E assim a ajuda é muito mais difícil. Muitas vezes esta sociedade que corre, estas notícias que correm todos os dias, este barulho contínuo do mundo que corre lá fora. Não há uma janela que não se abra que não haja barulho. Então é este barulho que nos impõe a tentar mostrar alguma coisa. O que não é uma necessidade, nós não precisamos ser mais nem melhores. Nós precisamos ser nós mesmos. Kardec traz-nos isto em 4 pontos grandes. Um deles é o triunfo do orgulho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que a verdadeira fraqueza está em se esconder atrás de uma. A verdadeira fraqueza está em se esconder atrás de uma máscara da perfeição para alimentar o ego. Cada máscara que eu ponho por cima de mim, cada máscara de orgulho que eu me coloco, é uma máscara que me limita, que me esconde de todos os outros. Não era mais fácil tirarmos a máscara e deixarmos no chão e seguirmos em frente? Ah, Este vídeo. Este pequeno vídeo mostrava-nos, que veio rápido demais, que a melhor vingança destas máscaras que nos impõem é nenhuma. Curar significa igualmente, se o fizermos, curar significa tornarmos igual aos próximos. Então este orgulho, o triunfo sobre o orgulho, é uma das maiores etapas, uma das melhores etapas para começarmos. O segundo é a oportunidade de caridade alheia. Pensarmos que, na verdade, não é só pedir ajuda, que a pessoa do outro lado nos ajuda, também recebe, se calhar em dobro, em triplo, que quem ama com cuidado é aquele que realmente também recebe. É uma oportunidade para 2, 3, 4, uma comunidade de pessoas, para todos nós, quando recebemos esta forma de amar. Então, Kardec nos diz que a próxima oportunidade de colocar em prática o amor cristão é um ciclo de fraternidade. Hoje não precisamos estar mais sós para viver este pedido de ajuda. E a lei da sociedade, a mesma sociedade que nos coloca entraves, que não nos deixa ser feliz pela nossa imagem, pelas nossas palavras, por aquilo que temos de tentar que ser, existe uma sociedade do outro lado, a sociedade daqueles que nós não vemos muitas vezes, são aqueles que nos empurram cada vez mais para um abraço fraternal, para uma leitura, para qualquer coisa que vem no dia a dia. Eu lembro sempre da história do senhor que ia numa uma tempestade na rua e nessa tempestade toda a gente tinha guarda-chuva e aquele senhor pobrezinho ia sem guarda-chuva e ninguém usava o guarda-chuva para proteger o próximo. Aquele senhor precisava realmente. Ele chegou ao fim da rua bem mais molhado, mas bem mais feliz, porque ele percebeu que na verdade não eram os guarda-chuvas que ele precisava, era do amor dele próprio para ele próprio. O, o Evangelho enfatiza a capacidade do ato de orar. Quantos de nós chegam ao fim da noite e oram pela consciência de que agradeço porque o dia foi bom, agradeço porque tenho onde dormir, agradeço porque fui amado, abraçado, agradeço pelo trabalho que tenho. Mas quantos de nós chegam ao fim do dia, Pai, ajuda-me porque já não consigo mais. Pai, ouve-me porque não sei como ir. E no dia a seguir, o tal milagre da prece acontece. Então, este Kardec que nos traz é este triunfo sobre tantas coisas difíceis, mas tão banais, das quais nós podemos facilmente sair. E há uma forma, este senhor, o Choi Hong Lee,
o fundador do Taekwondo, ele diz uma coisa muito interessante. Na verdade, para nós sairmos desta dor, temos que a perceber e entender e viver nela. A dor é o melhor professor, mas ninguém quer ir assistir à aula dela. Esta dor é o alavanco para que nós sejamos melhores e todos nós passamos por essa dor. O mais importante é ir à aula da dor para percebermos como ela cresce, como é que ela é, como passar por ela. Porque infelizmente nós só aprendemos a passar pela dor quando passamos por muitas dores. E isso não é tempo, nem é necessário jamais. Uma das coisas mais interessantes que eu encontrei durante o tempo que fui estudando a parte do cérebro foi esta. Na verdade, o corpo, o biológico é tão bem feito que até para a autoajuda, o auto-amor é super eficaz. Na verdade, de uma forma simples, quando nós pedimos ajuda, o córtex pré-frontal, que é responsável pela razão e autoconhecimento, reconhece que estamos no limite. A amígdala, que é do medo da ameaça, percebe que pedir ajuda ativa o medo e a rejeição do julgamento. O sistema de recompensa da dopamina é libertado muito mais facilmente. E o que eu mais gosto é este, da oxitocina, a hormona do vínculo. Pedir e receber ajuda aumenta a oxitocina, diminui o cortisol e melhora a sensação de pertença. Na verdade, é igual a que conexão e vínculo passam a ser maiores. Isto só por pedir ajuda. Isto é o que o nosso cérebro faz no período em que nós reconhecemos que o limite está e não queremos mais aquela dor. E que não pertencemos mais àquela dor. É preciso não pertencer. Por isso é preciso pedir ajuda. Na verdade, depois há uma data de fenómenos que existem quando percebemos a dor e percebemos que existem outros caminhos. E um deles é a neuroplasticidade. Nós falamos sempre nas pessoas mais idosas que precisam desta neuroplasticidade para poder continuar a pensar bem, novos caminhos, mas na verdade, mesmo nós na forma adulta ou forma ainda mais jovem, nós criamos novos caminhos quando pedimos ajuda. Não estou sozinho. Estar sozinho estar sozinho, estar com outras pessoas é importante. Isso aumenta a resiliência a longo prazo. Pedir ajuda é um comportamento aprendido, regulado, biologicamente mais saudável. Uma história de um monge budista que me contaram uma vez e eu sempre gostei de ler. Havia um monge que caminhava sozinho há muitos dias, carregando apenas sua tigela e silêncio, tal como nós esperamos do monge. Orgulhava-se de nunca pedir a ninguém e dizia a si mesmo: o verdadeiro praticante supera tudo sozinho. Um certo dia chegou a um rio largo e agitado. A corrente era forte e a água gelada. O monge tentou atravessar sozinho. Entrou no rio e foi arrastado várias vezes. Voltava à margem, cansado, frustrado, envergonhado. Enquanto descansava, viu um velho camponês atravessar o rio com a ajuda de uma vara e uma pequena corda presa entre duas árvores. O camponês sorriu. Atravessamos melhor quando usamos o que já existe, o monge disse, e hesitou. Pedir ajuda feria o seu orgulho, mas o cansaço falou mais alto. Aceitou a vara, segurou a corda e atravessou o rio com firmeza. O outro lado inclinou-se com gratidão. E o camponês respondeu: não fui eu que te levei. Apenas te lembraste que não lutar sozinho contra a corrente. Mais tarde, o monge escreveu no seu diário: o ego diz sozinho, sou forte. O caminho diz ligado, sou livre. E naquele dia ele compreendeu que a ajuda não era apego, era sabedoria. Existe um livro que é recente, tem cerca de 2 anos. Fala de é um dos livros mais bonitos que eu. É um curtinho, que tem uma das mensagens mais bonitas que eu já vi a acontecer. Partilhar o vídeo só de um bocadinho. E aqui está. Qual a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Pedir ajuda não é desistir. É se recusar a desistir. É isso, não é? Pedir ajuda é se recusar a desistir. A maior coragem de todas é ir dar esse passo. Pode parecer fraqueza, pode parecer mal de nós pedir ajuda. E ainda do mesmo trecho do livro, e uma frase que eu gosto muito: a chuva também passa.
A tempestade também passa. Quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. Gostei disso. A tempestade vai passar. É isso. A tempestade vai passar. Mas o mais importante daquela imagem, ou o que mais me agrada, é que o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo não vão sozinhos. Nenhum deles precisou. E há um filme sobre o livro e nenhum deles chega a casa sozinho. Eles vão no caminho juntos para chegar a casa. E quando chegam a casa percebem que, na verdade, o caminho valeu a pena por aqueles que caminhavam entre eles. Há também uma maneira de como nós vemos o mundo. Parece que tudo o que nós temos é pouco. Na verdade, o que nós temos é tudo. Esta maneira de ver o mundo em que parece que o nada não nos pertence, porque queremos sempre mais do que o outro tem, não vemos muito bem aquilo que nós temos. A flor que nós não regamos, o espaço vazio que nós não preenchemos, o sofá que nós damos um pontapé porque estamos fartos de guerras e discussões. Há um senhor que tem uma história, antes desta, que eu acho muito interessante, que apareceu a mim esta semana. Esta e é. Um homem queria vender um sítio. E andava por E engano. andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac. E disse ao poeta: Poeta, eu quero vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel, um lápis e escreveu: Vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Passados uns dias, o poeta se encontrou com o homem e perguntou a ele: E aí, vendeu o sítio? Ele disse: Nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la depois que alguém fizer um anúncio dizendo da beleza dela. Que é a nossa vida. As coisas mais importantes estão ao nosso lado. Muitas vezes nós precisamos procurar outras pernas para nos preencherem. Então, saibamos um pouco ouvir quem nos preenche e quem vem. Acima de nós, o Pai nunca nos deixa sozinhos. No momento em que nós vamos para cair, alguém nos segura a mão. E às vezes é essa ajuda que não é o pedido de ajuda a um companheiro, um companheiro que nós vemos todos os dias. Não é essa solidão. Na verdade, nós nunca somos deixados sozinhos. Do outro lado há sempre alguém a puxar para o bem, como também deverá sempre puxar para o mal. É sabermos ouvir. Mas o maior recado é que o caminho não se faz pela pessoa que ajuda, mas por nos iluminarmos a nós próprios, que faz toda a diferença. Por nós. Mas todos aos quais nós pedimos ajuda, de um e do outro lado da vida, são o nosso candeeiro, o candelabro que fica dentro de nós para nos iluminar aos próximos passos. Há uma frase muito recorrente: só há duas pessoas neste mundo a quem nós precisamos fazer sentir orgulho. Não é nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem o nosso marido, a esposa, o companheiro, nem qualquer uma das outras pessoas. É a nossa versão de 8 anos, é a nossa versão de 80 anos, a nossa versão de 8 anos que sonhou em ser alguma coisa,
e nossa versão de 80 anos, que foi a coisa que sonhou e trilhou o caminho que era preciso. Claro que no meio, que é o senhor que representa este caminho do 8 ao 80, há de certeza muita gente, muito a cair, há muito a levantar, há muitas histórias. Não deixemos que a nossa verdade e sinceridade, aquilo que realmente nos define, seja aquilo que somos nós e não o que os outros têm a dizer sobre nós. A próxima imagem que vai aparecer é muito pessoal e não tem um significado, não aconteceu significado assim, mas enquanto via as imagens, eu lembrei-me como é que será do mundo, o que era do mundo quando isto me aconteceu a mim. Era um dia mau e não tinha ninguém assim perto para chamar, mas tinha este senhor. Este senhor pertence à minha vida há 6 meses e já tem 30 quilos. Por isso, neste dia, eu lembro perfeitamente que me sentei depois de um treino e acalmei. Fiz a minha oração, ele andava a brincar, a destruir tudo que tinha que destruir, e entretanto acalmei e ele sentou-se assim à minha frente. E apesar de não entrarmos a extrapolar isto para uma parte espiritual, esta foi a fotografia que ele ficou depois de me ver mais quieto do que é normal. Eu digo sempre, ele a seguir olhou para cima, percebeu o que tinha que ser feito e beijou-me, da forma que ele sabe fazer. Um cabo bruto, com 30 quilos e 6 meses, mas foi assim. Não é uma história que tenha sido real, mas é uma história que me significou a mim. Naquele momento, eu estava feliz. Naquele momento, este senhor fez o meu espaço energético. Naquele momento, eu não tinha uma mão, uma palavra, mas naquele momento a espiritualidade estava presente. E de um minuto para o outro, eu ressignifiquei o problema que tinha. É isso. E uma das coisas que também são fundamentais nas dores que temos é a maneira como as escolhemos guardar. Na verdade, nós guardamos muitas dores. Guardamos dores do rancor das palavras que dissemos, guardamos dor na coisas que dissemos só pelo facto de estarmos chateados, com medo, mas não é bem assim. No Espiritismo, aprendemos que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se desloca dentro de nós. Pensamentos, emoções e palavras não ditas continuam vibrando no espírito e, com o tempo, pedem expressão e equilíbrio. Chico Xavier nos lembrava que a dor silenciada pode se transformar em cansaço, angústia e desarmonia. Por isso, evoluir não é endurecer, é aprender a reconhecer sentimentos, tratar feridas com consciência e transformar emoção em aprendizado. É muito isto que Chico Xavier dizia. A dor, em silêncio, não transforma nada. A dor expressa, mesmo de falada sem ninguém ouvir, é uma transformação do nosso próprio espírito, da nossa própria. Então, que saibamos cuidar de nós, não é? A ajuda vem sempre, mas temos que pedir. É o nosso maior ato de coragem, o maior ato de fé. Pedir ajuda é talvez um dos maiores atos de amor que podemos ter, porque nos conecta com os que amamos, de um e do outro lado da vida. E não é isso que nos trouxe aqui hoje? Todos que estamos aqui hoje, não é isso que estamos aqui a fazer? Aprender, a aprender um pedido de ajuda das palestras que vão ser o ano todo, o passo que vamos receber a seguir. Não é isso a verdadeira pedido de ajuda? Eu lembro-me uma vez da minha última palestra do ano passado, que foi a primeira do Setembro Amarelo. E depois de nos reunirmos, os médiuns, o nosso bom amigo Valnei fez uma pergunta. Para que era o Setembro Amarelo, o mês do suicídio, e o nosso amigo disse, e nunca mais me esqueço, que 110% dos médiuns que lá estavam, pelo menos uma vez já tinham pensado no tema. Que engraçado. Aqui eu acho que 200% das pessoas que estão aqui, pelo menos 200 vezes, 300 vezes por mês, pensam no tema. Dói, mas não sei como sarar. Então, precisamos sim aprender a sarar e a ser mais capazes de pedir esta ajuda. Não precisa de vir toda a gente, se pode ir por uma pessoa, também pode ir por nós próprios. É um caminho, é uma escolha. Como amar é uma escolha, como cuidarmos de nós é uma escolha. A chuva também passa.
E assim, parando de partilhar, pedir a todos, se quiserem fechar os olhos, se sentirem bem, olhos abertos, mentalizassem esta energia de ajuda, a ajuda que vem de todos os que vemos e o que não vemos. A ajuda que podemos dar às pessoas que vamos encontrar ainda esta semana. No bom dia, na boa tarde, ninguém sabe o que é que realmente está a passar na vida do outro. Então, esta ajuda é fundamental. Quantos bom dias já quebraram o silêncio de alguém e levaram o espírito a uma sintonia bem melhor? Assim, elevando o pensamento ao Mestre, pedimos graças, pedimos sabedoria, pedimos coragem. Os rios não param até chegar ao mar. Da mesma maneira que o céu volta todos os dias. Da mesma maneira que o dia nasce, mesmo para nós. Quantas vezes nos pedimos tanta coisa e tantas vezes tanta coisa nos é apresentada. O belo está no comum, não está na grandiosidade. Cuidado está no comum, nos toques, nas palavras, nas ações. Por isso que saibamos pedir ajuda. E se estamos a precisar dessa ajuda, aqui é um bom sítio para pedir ajuda. Aqui é um bom sítio para encontrar a paz. Por isso aqui, saibamos que é o lugar onde todos nos encontramos, vezes e vezes sem conta. E assim, o amor, uma semana de paz para todos e muita paz. Que assim seja. Muito, muito, muito obrigado, Daniel. Excelente preleção. Adorei a história do monge, que reflete muito bem a gente, né? Como a gente fica orgulhoso em não pedir ajuda e não, é excelente. E a sua história pessoal só nos mostra que a ajuda chega de forma tão especial, diferente, que às vezes a gente nem percebe. No teu caso, graças a Deus, você percebeu. O amigão que você tem aí, né? O senhor, como você disse. Maravilha, maravilha.